Bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu ajudo você, engenheiro, a faturar ao menos R$ 15 mil por mês com projetos de bombeiro. Para você que ainda não me conhece, eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo vocês a trabalharem e entenderem esse mundo de projetos de bombeiro para chegar pelo menos nesse faturamento mínimo de R$ 15 mil por mês com projetos de bombeiro. Eu gostaria que você desse um like aqui no nosso canal para que esse programa chegasse a mais pessoas, tá? Então, se você puder fazer essa gentileza, eu agradeço muito. E hoje nós vamos estar começando um novo quadro que eu achei muito legal e que vai ser bastante produtivo, que é um quadro de perguntas e respostas, onde eu separei as principais perguntas dos inscritos no canal e dos seguidores das outras redes sociais para estar falando com um pouquinho mais de tempo e poder responder de uma forma mais completa os questionamentos aqui através de vídeo. Então, se você tiver alguma questão, alguma pergunta, deixe aí registrado aqui nos comentários. E dependendo da sua pergunta, ela vai ser respondida e nós vamos conseguir ajudar mais pessoas, tá? Então, a ideia realmente é estar levando o conhecimento e levando você aos primeiros passos dessa jornada para trabalhar com projetos de bombeiro e faturar ao menos R$ 15 mil por mês com os projetos de bombeiro, tá bom? Bom, então essa série de vídeos aqui está começando hoje, né? E eu separei 10 perguntas. Muito provavelmente a gente não vai conseguir responder as 10, né? Senão vai ficar muito longo, mas a gente encerra com as perguntas que a gente conseguir e vou gravar depois em outros dias aí as outras respostas. Então, são algumas perguntas muito interessantes, eu vou até ler aqui para vocês. Eu peço desculpa porque eu estou um pouco gripado, mas eu não quero deixar de estar gravando, né? Mesmo que de vez em quando eu precise interromper para tomar uma água. Mas as perguntas são, né? Olha só que legal. Como precificar um projeto de bombeiro? Como adequar um imóvel residencial para que ele vire uma clínica, né? Quais os primeiros passos? Se eu pretendo montar um curso de espuma e de resfriamento, foi uma pergunta também bacana. É preciso pagar alguma taxa para fazer os projetos de bombeiro? Como engenheiro, como responsável técnico, é necessário pagamento de taxa. Ampliação de uma edificação, ela tem que ser feita através de FAT ou de substituição de projeto. Então a gente vai conversar um pouco a respeito aí. Uma pergunta que é muito comum, né? Eu tenho dificuldade em prospecção de clientes. Me ajude, né? Como é que eu faço? Você tem alguma dica? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Os valores de projetos aqui são muito baixos, né? Os CLCBs são vendidos até a R$ 500. Então é mais um comentário, mas eu achei legal e vou estar falando aqui, comentando também, né? Qual é a diferença de projeto e projeto técnico simplificado? A diferença de projeto, PT e PTS, né? Projeto técnico e projeto técnico simplificado. E será que eu consigo aprender a trabalhar com projetos de bombeiro? Essa última foi o Márcio que mandou pra gente, tá? Vou tomar uma água aqui e a gente já vai começar a responder então. Bom, vamos lá, pessoal. Como precificar um projeto de bombeiro? Para essa pergunta, eu vou dar um pouquinho mais de tempo, vou responder ela de uma forma, tentar bem esclarecedora para vocês verem que esse mundo de bombeiro ele é bastante aberto e tem, assim, nós temos projetos, como a Monique falou ali, que os PTS, os CLCBs na região dela estão sendo vendidos a R$ 500, né? Uma realidade que realmente é fato, né? Em algumas regiões. E a gente tem em outros lugares projetos, né? Outros tipos de projetos que são vendidos aí num valor muito maior. Então, nós vamos dar uma olhada. Inclusive, eu trouxe alguma coisa de exemplo, de modelo, para a gente bater um papo e vocês imaginarem e terem ideia aí de precificação, né? Mas, para a gente começar a bater esse papo, primeiro,
eu gostaria de lembrar e de que vocês pensassem qual o valor que vocês gostariam de receber com os projetos de bombeiro, né? Eu falo aqui que eu te ajudo a faturar ao menos 15 mil reais com projetos de bombeiro. E da onde que eu tirei esse número? Será que é um número fantasioso? É um número muito difícil de chegar? Será que eu começar a trabalhar com projetos de bombeiro, eu vou ganhar na semana que vem 15 mil reais por mês somente com projetos de bombeiro? Então, primeiramente eu queria falar que esse número ele foi muito bem pensado, tá? É um número real, factível, alcançável e que eu entendo que qualquer profissional que comece a trabalhar com projetos de bombeiro, ele consegue sim chegar nesse número, tá? Eu já vi muita gente falando, então eu já vi pessoas falando que, olha, trabalhe 4 horas por dia e ganhe X mil reais com projetos de bombeiro, como também em outras áreas eu vejo, né? Gente falando de perícia, gente falando de trabalhar calculando estruturas, né? A minha realidade é projetos de bombeiro, né? Uma coisa posso garantir para vocês, tudo nesse mundo, ele depende de um caminho a ser seguido, né? De uma trilha, de degraus a gente seguir, né? E com os projetos de bombeiro não é diferente, tá? Então, não vou me alongar muito, porque senão a gente vai ficar já muito tempo somente nessa resposta. Mas ela é muito importante, tá? 15 mil reais por mês é uma média que eu vi acontecer com alguns colegas meus, tá? Nos quais eu os ajudei aí durante um tempo. Eu sempre gostei muito de ensinar e como vocês sabem, como eu já falei, eu trabalhei no corpo de bombeiros, né? Então eu tinha alguns colegas que trabalhavam em outras áreas de engenharia. E eu acabei convencendo eles e mostrando para eles que a gente tem uma demanda gigantesca nesse mercado de projetos de bombeiro. E pelo menos 5 ou 6 colegas meus, posso falar que 6, ele continuou trabalhando com a parte de CETESB e colocou junto os projetos de bombeiro, né? Os outros praticamente hoje trabalham exclusivamente com projetos de bombeiro. E todos eles partiram do zero e hoje eles já estão num patamar ganhando bem mais do que os 15 mil reais por mês com os projetos de bombeiro. Porém, é uma caminhada, é uma jornada que começa dentro dos projetos de bombeiro. Então, eles não abandonaram o que faziam e foram devagarzinho incorporando os projetos de bombeiro e depois de um tempo eles puderam escolher se continuavam apenas com os projetos de bombeiro, que já estava sendo a sua principal renda, ou se mantinham outras atividades, né? A maioria escolheu trabalhar apenas com projetos de bombeiro. Tem um colega que chama Ednei, talvez algum dia eu possa até tentar entrevistá-lo. Ele sim continua fazendo a parte de CETESB, porque ele já tinha muitos clientes, e esses clientes de CETESB trazem os projetos de bombeiro para ele, né? Às vezes você já está com o cliente na mão e abre mão de uma fatia do mercado, né? Com o risco até de você perder esse cliente que você faz um tipo de serviço para outra pessoa. Mas enfim, o que eu queria falar, né? Os projetos de bombeiro, existem, por exemplo, os projetos técnicos simplificados, que a gente tem uma pergunta abaixo, e os projetos técnicos, né? A diferença entre eles é que basicamente você vai orientar o cliente a fazer a instalação dos equipamentos, adequar a sua instalação e vai solicitar a vistoria do bombeiro, preenchendo formulários, lógico, sabendo preencher os formulários, mas o rito ele é muito mais simples e muito mais célere e não precisa apresentar planta no bombeiro, então é bem mais rápido. Já o outro, que são os projetos técnicos, né? O primeiro era projeto técnico simplificado, né? E os projetos técnicos, eles já demandam você fazer uma planta arquitetônica e nessa planta você locar os equipamentos de proteção e combate a incêndio, fazer cálculo de hidrante, colocar o sistema de alarme, iluminação de emergência, tudo conforme norma, apresentar no padrão exigido para o bombeiro, esperar a aprovação desse projeto, e esse projeto, uma vez voltando, aí sim você libera para o cliente fazer a instalação e depois a solicitação de vistoria. Então são tipos de projetos diferentes. No segundo tipo de projeto, no primeiro, é claro, tem um valor agregado menor, porque mais pessoas trabalham com ele, mas
eu considero que ele é a porta de entrada para você começar a trabalhar com os projetos de bombeiro, tá? E o segundo tipo de projeto, que é o que nós vamos ver, inclusive, eu trouxe alguns modelos aqui, algumas plantas, para mostrar para vocês, eles já têm um valor agregado maior, claro, uma demanda um pouco menor, mas um valor agregado, uma demanda do mercado menor, né? Porém, você tem um pouco mais de trabalho e tem que ter uma certa experiência e saber trabalhar com esses projetos. Então, esse segundo tipo de regularização no bombeiro através dos projetos técnicos, você consegue cobrar um pouco mais. E já dentro desse mundo de projetos técnicos, você tem os projetos mais simples e você tem os projetos mais complexos. Então, aí também você tem uma curva de preços diferente, sendo que esse mundo dos projetos mais simples, você tem mais engenheiros fazendo. E já nos projetos mais complexos, você tem menos pessoas fazendo, e aí você consegue ter um valor diferenciado, tá? Então, para você, não existe uma tabela, porque os projetos, se você tabelar, por exemplo, por metragem quadrada, você tem um projeto, por exemplo, de 5.000 metros quadrados, que de repente ele não precisa nem do sistema de hidrante, você só tem que colocar extintor, luz de emergência e sistema de alarme. Perdão. Então, basicamente, você simplesmente faz um projeto técnico, mas você não tem que desenhar isométrico, você não tem que fazer cálculos. Ele é um projeto mais simples. Então, e esses mesmos 5.000 metros quadrados, se você tiver no primeiro exemplo, por exemplo, seria um depósito de ferragem, sem embalagem, então não vai sistema de hidrante. Nesses mesmos 5.000 metros quadrados, se você, por exemplo, tiver estocado líquido inflamável, tiver algum tipo de solvente, você precisa de uma proteção por sprinklers, você precisa de uma proteção por espuma e por resfriamento para aquele material que está lá dentro. Então, se você passar o mesmo preço para os dois tipos de projeto, no primeiro você está passando muito caro, talvez para o segundo tipo de projeto muito barato. Então, você tem que entender um pouquinho do trabalho que aquilo vai te dar e de quantos profissionais conseguem resolver isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui exemplos de projetos agora. Só peço uma licença para tomar mais um pouco d'água para conseguir continuar conversando com vocês. Então, eu vou fazer aqui uma rápida transição e vou mostrar aqui, por exemplo, esse projeto aqui. Esse projeto é um projeto de uma escola, tá vendo? Olha que legal. Essa escola ela é protegida pelo sistema de hidrantes. O hidrante é esse símbolo, tá? Isso aqui é a botoeira do hidrante. Esse é um sistema de alarme, o símbolo do alarme é esse. Isso aqui é uma sirene do alarme, né? Tá vendo? Aqui está instalado aqui conforme norma. Aqui nós temos o símbolo da reserva de incêndio, é uma caixa d'água. Aqui é a bomba de incêndio, então, e os demais equipamentos todos distribuídos. Ó, o sistema de alarme, cada triângulo desse é um extintor. E assim nós temos todos os equipamentos necessários. Iluminação de emergência. E aí, conforme norma, se distribui os equipamentos e faz a proteção dessa escola, tá? E aqui, por exemplo, você tem a reserva de incêndio, a isométrica, né, sem escala aqui desenhada, o ponto A, que é o ponto de equilíbrio de pressão para fazer esse cálculo, todos os detalhes desenhados, né? E aí, esse é um tipo de projeto, é um projeto de média para baixa complexidade. Ele é um projeto de aproximadamente 2.000 metros quadrados, talvez um pouquinho menos. E o quanto cobrar por um projeto desse? O que é caro e o que é barato? E aí que eu falo que é relativo. Se você tiver uma dificuldade tal que você demore 30 dias para fazer um projeto desse aqui, né? Vamos falar entre levantamento, visita, conversar com o cliente, que isso aqui normalmente está pronto o projeto, né? Muitas vezes você recebe pronto o desenho também. Você cobrar, por exemplo, 10.000 reais por um projeto desse aqui é um valor justo se você trabalhar um mês inteiro no projeto? Talvez sim, né? Porém, um projeto desse ele é comercializado hoje em torno de 2 a 3.000 reais, aí é o valor de mercado. Talvez 3.500 reais, né? Como esse projeto é um projeto de licitação, talvez ele tenha sido vendido aí nessa faixa de 3.000, 4.000 reais, um projeto desse, para ser bem vendido, tá?
Agora, se você demorar, por exemplo, uma semana para fazer esse projeto, e você conseguir fazer, então, 4 projetos por mês, R$ 10.000, você estaria ganhando 40 mil por mês. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, que o valor do projeto ele é diretamente proporcional ao tempo, né? Você tem o tempo para fazer um projeto desse, tá? Então, hoje, o valor de mercado de um projeto desse, vamos falar que para você vender ele relativamente tranquilo, R$ 2.500. Um projeto de uma escola desse tamanho, um projeto bem feito, e que você vai demorar. Eu acredito que você venda até por R$ 3.000 aí facilmente, tá? Você vai demorar, sei lá, nesse meu exemplo, uma semana. Se você vender por R$ 3.000, você estaria tirando aí já perto dos R$ 15.000 que eu te falo, até. Então é um valor justo? Talvez sim, né? Mas se eu falar, a maioria desses projetos você recebe. Essa planta baixa já existe, né? É uma planta baixa que você já recebe pronta. E se eu falar que se você receber um desenho desse pronto, você não demora uma semana para fazer, você demora 3 dias para fazer. Então, os R$ 3.000 eles são muito mais significativos, né? Você demorou 3 dias, você ganhou R$ 1.000 por dia. Vamos falar que você trabalha só em dias úteis, né? Eu costumo trabalhar de sábado, domingo, muitas vezes, né? Para não deixar o serviço atrasar. Mas vamos dizer que você só trabalha os dias úteis e você você ganha demora 3 dias, R$ 1.000 por dia. Você vai ganhar, é claro, você tem que ter demanda de serviço, né? Mas se você tiver um projeto desse a cada 3 dias, você ganharia R$ 1.000 por dia. Se você trabalhar os 22 dias úteis de média do mês, você vai ganhar pouco mais de R$ 20.000 fazendo projetos de bombeiro, fazendo projetos, né? A gente tem os projetos simplificados que depois podemos colocar aí em paralelo, porque é uma coisa muito mais simples, que basicamente você resolve aí numa fração do seu dia um projeto técnico simplificado. Então, um projeto desse aqui, 3 dias, mas e se eu te falar que dá para fazer um projeto desse aqui, se você receber o desenho bem feito, com prática, lógico, em um dia, né? Então já mudou totalmente de figura, né? Você ganhar daí R$ 3.000 por dia, você já vai ganhar mais de R$ 60.000 por mês se você tivesse um volume de serviço. É lógico que muitas vezes você não tem esse volume de serviço aí para ter um projeto por dia, né? E se eu te falar que um projeto dessa magnitude, por exemplo, eu consigo fazê-lo em meio-dia, em 3 horas, por exemplo, com a prática, né? Então, a minha realidade é essa. Um projeto desse aqui, eu não demoro meio-dia para fazer, né? Provavelmente, se o seu desenho estiver bem feito, é no máximo entre 2 e 3 horas de trabalho. Então, me desculpa, o preço do projeto é relativo. Então, gente, o que eu quis demonstrar é que o preço do projeto, nessa primeira etapa, esses são projetos mais simples, né? Mas você vê que mesmo os projetos simples, você tem o tempo relativo de fazer o projeto, né? Então, você vai demorar um mês para fazer o projeto, se você cobrar R$ 2.000 é pouco, né? Mas aí que está a sua curva de aprendizado. Se você não pegar os projetos, começar a pegar os projetos, mesmo que por esse preço de mercado, para você poder entrar no mercado, pegar os projetos até um pouco mais barato de quem tem mais experiência, você vai demorar mais para pegar o projeto. E aí que eu falo para você, quanto custa o tempo? Quanto custa você conseguir comprar o tempo de alguém que possa te ajudar e te ensinar nessa curva de aprendizado e acelerar muito rapidamente a sua curva? Fazer você dar um salto e tirar suas dúvidas e te ajudar nos projetos iniciais, principalmente para você entrar nesse mundo, tá? E aí que eu queria mostrar aqui para vocês, eu espero que esteja aqui, ó, que é uma coisa muito bacana. Vou voltar na gravação aqui um segundinho, muito rápido, e vamos para cá. Ó. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó. Eu tenho, eu passo para os meus alunos aí da minha mentoria, olha só que legal, isso aqui já é uma forma de comprar tempo, né? Você ter todas as legendas que são possíveis de se usar num projeto de bombeiro, com isso você vai comprar tempo. Então, o que você acha de você receber um material que você consiga ganhar tempo? E agora, o que eu falo para você, se não for isso aqui que você for receber, e se você, olha,
esse aqui é um pedacinho do banco de dados que eu utilizo, né? Na verdade, você não utiliza todos esses modelos, né? Eu separei para os meus alunos 15 modelos, se eu não me engano, 20, né? Modelos pelos quais eles conseguem replicar e fazer a maioria dos projetos, tá? Então, por exemplo, você vai pegar um projeto de um prédio residencial, por exemplo, você vai precisar de fazer uma isométrica de um prédio. Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é a isométrica de um prédio. É claro, não vai ser exatamente o mesmo número de andares, não. Mas concorda que você partir de um modelo desse, você vai ganhar muito tempo. Ó. Aqui provavelmente é um subsolo ou o térreo sendo protegido pelo sistema de hidrantes. Perdão, pessoal, vou tomar mais um gole d'água. Então, você partir de modelos prontos, você já ter de onde partir, você concorda que isso é ganhar tempo, né? Esse aqui é o modelo de uma escada pressurizada e assim por diante, tá? Então, isso é uma forma de ganhar tempo. E aí, você consegue acelerar sua curva de aprendizado comprando tempo. Comprar tempo, eu acredito que é o bem nosso mais valioso, é o tempo, né? É um dos melhores investimentos que tem se você puder ganhar tempo e esse tempo te levar a gerar uma satisfação, uma realização dos seus sonhos mais rapidamente. Então, é uma forma de estar acelerando o aprendizado. E aí agora eu quero mostrar para vocês outros tipos de projeto, que são projetos... Esse aqui, por exemplo, é o projeto de uma indústria química. Tá? Então, quanto que vale um projeto desse? Então, esse projeto em especial, o proprietário estava quase 2 anos na mão de 2 ou 3 responsáveis técnicos e um ajudando o outro e não conseguia resolver esse projeto. Esse projeto aqui tem a parte de planta baixa, são vários tanques com líquidos inflamáveis que ele usa e mistura e vende, mas ninguém conseguia resolver esse projeto. Quanto vale, e o proprietário com problema no Ministério Público, problema na Justiça do Trabalho, sem conseguir resolver um problema desse. Então, para vocês terem uma ideia, esses tanques eles são protegidos com sistema de espuma e de resfriamento. A curva de aprendizado para chegar num projeto desse são muitos anos, muito tempo estudando e entendendo como que funciona. Tá? Então, quanto vale um projeto desse? E aí que vai aquela pergunta, né? Tem projetos de R$500 e tem projetos de 30 mil, 40 mil, acredite. Tem projetos de 100 mil reais, tá? Então, um projeto desse, que provavelmente eu demorei cerca de 1 semana, 2 semanas para fazer no máximo, é um projeto, assim, o tamanho do problema que eu resolvi para essa empresa, ela descola o preço do tempo. Aqui já entra muito do conhecimento, claro, um pouquinho do tempo, mas aqui é muito mais o conhecimento e a capacidade de resolver problemas, tá? Pra você ter uma ideia, um parque de tanques desse aqui, ele tem, você tem que fazer 40, 50 cálculos, entre eles o cálculo para você achar o cenário mais gravoso, então você tem que simular um incêndio em cada um dos tanques, verificar quais os tanques são vizinhos, proteger o tanque que está pegando fogo com sistema de espuma e resfriar esse tanque e resfriar os tanques vizinhos, tá? Então, são cálculos parecidos com esses aqui, ó, esse aqui é um cálculo, o cálculo hidráulico, aqui é o estudo do cenário, os equipamentos, eu trouxe isso aqui que eu tenho uma apresentação dessa aula, mas desse projeto em si. Mas basicamente é isso. Quanto vale um projeto desse? Com certeza um projeto desse não vale apenas 15 ou 20 mil reais, né? Ele é um projeto para ser vendido por um valor bem maior que esse, tá bom? Então, facilmente aqui, o tamanho do problema que você resolve, ele passa a valer 50, 60, 70 mil reais, porque ninguém resolve o problema dele. Agora, eu trouxe também aqui, por exemplo, um projeto de uma usina. Esse aqui é um projeto de uma usina, tá vendo? Aqui é o parque de tanques, é uma usina de médio porte, tanques. Esses tanques aqui são tanques bastante grandes, proteção por alguns por canhão monitor e linha manual. Isso aqui é uma câmara de espuma, que aplica a espuma diretamente no tanque. E a mesma coisa. São cálculos que você tem que fazer funcionar vários equipamentos ao mesmo tempo, aplicando água
em todos esses tanques, resfriando os tanques por conta de um incêndio, aplicando espuma nesse tanque, aplicando espuma na bacia de contenção do tanque, tá? Então, qual o preço de um projeto desse? Saber fazer esses cálculos é relativo, vale. Não é o tempo que você gasta, aqui já passa a ser o conhecimento. E qual o caminho para se chegar nesse conhecimento? É começando com os projetos mais simples, entrando nesse mundo e buscando uma excelência que só as pessoas que se destacam têm, tá? Então, eu vou retomar aqui para a gente bater um papo. Então, eu quis mostrar para vocês os vários tipos de projetos. Então, você parte de um projeto mais simples, um projeto que basicamente é preencher formulário, mas você já entrou no mundo. E aí você vai crescendo nesse mundo de projetos de bombeiro, cada vez entendendo mais, buscando novos clientes. O legal aqui é que os clientes, eles são clientes recorrentes. Esses clientes, eles me buscam e vão te buscar, né? Para as renovações, quando ele for tirar um tanque, quando ele for pôr um tanque, quando ele quiser mudar a bacia de contenção, quando ele tiver que fazer uma ampliação. Então é um serviço, você prestou um serviço bem feito, é um serviço que vai virar sempre, né? Então, essa remuneração aí que eu falo de 15 mil reais que eu te ajudo, ela é muito factível e muito real. Acredite em mim. Um projeto nessa complexidade, quando você tiver um nível maior, ele toca esses 15 mil reais aí por um ano inteiro. Um projeto te dá mais do que 15 mil reais. Se você pegar um projeto e dividir ele por 12 meses, um projeto pode te dar mais do que 15 mil reais por um ano inteiro, tá? Então você vende aí um projeto por 200 mil reais, por 250 mil reais, que vai te dar mais do que os 180 mil aí. Os 180 mil que seria o valor de 12 meses vezes 15 mil reais, né? E existem esses projetos, é lógico e é óbvio e é claro que tudo é uma construção, tudo passa por você entender. E esses projetos, claro, eles não entram todos os meses. Os projetos menores, eles te dão a sustentação e já te dão essa renda de 15 mil reais, tá? Então, era isso que eu queria responder nessa pergunta. Eu acho que, para não ficar muito longo, a gente pode encerrar por aqui. E eu retomo com outras perguntas e outros comentários aí nos próximos vídeos, tá bom? É um grande prazer sempre falar com vocês. Peço que vocês me desculpem pela voz e pela tosse, né? Mas eu preferi fazer e tá continuando com as aulas aí para não ter uma interrupção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.